Olha só, voltamos nessa tabela. Gente, essa tabela, eu nem estava lembrando que eu tinha colocado ela aqui. Eu já havia comentado com vocês a diferença entre direito difuso, direito coletivo, interesses individuais homogêneos, em alguma aula nossa presencial, quando isso era possível, tá ok? Mas eu trouxe novamente, então vou explicar novamente. Nós estamos falando de direitos fundamentais de primeira dimensão, de segunda dimensão, de terceira dimensão, mas existe uma classificação que é interessante você entender o conceito. Direito fundamental individual, tranquilo, você já sabe o que é. Direito fundamental individual, direito que pertence a mim, independente da outra pessoa. Cada indivíduo tem o seu direito individual. Mas aí vem a questão: o que é direito coletivo? O que é direito difuso? O que é interesse individual homogêneo? Então vamos saber qual é a diferença hoje. E quem eu já expliquei vai só aí reforçar a diferença. Vamos lá, olha, direito difuso. Gente, eu falo em direito difuso quando eu tenho, tá aí, tá um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo afastar aqui um pouquinho. Aí, consegui. Olha só. Direito difuso, gente, é aquele direito indivisível. É aquele direito que ele atinge um número indeterminado de pessoas. Deixa eu colocar um acento aqui, porque tá feio aqui, né? Olha só. Ele atinge um número indeterminado de pessoas, ele é de titularidade de todos e não tem como eu fazer a divisão desse direito e identificar os seus beneficiários. Isso é impossível de acontecer. Então, qual é o clássico exemplo? Paz, meio ambiente, segurança pública. Exemplo, meio ambiente. Próximo à minha casa, eu tenho uma casa ali, né, bem próximo ali do Rio Arareial. Vamos imaginar que estão jogando dejetos ali no rio. Eu estou prejudicada? Sim. Os meus vizinhos ali estão prejudicados com essa afronta? Sim. Ah, professora, então é possível identificar? Não, não é possível. Porque o meio ambiente, quem usufrui daquele rio ali, daquele espaço, são diversas pessoas. Olha, eu posso pensar nos pescadores, que eu não sei nem quem são, em que ponto do rio que eles pescam, até os pescadores ali do Rio Vermelho também, porque o rio ali ele vai desembocar, o Rio Ararial ele encontra ali com o Rio Vermelho. Eu posso pensar em todos aqueles que, de certa forma, o tratamento de água, que eventualmente pode se utilizar ali do Rio Ararial, né, para fornecer água para as pessoas. Então, o meio ambiente ali, não é possível eu identificar quem se beneficia daquele rio, daquele espaço, daquele ambiente. Então, o meio ambiente aqui é um direito difuso, que não há como eu quantificar, porque é toda a coletividade. Falar de segurança pública, quando eu vou questionar a segurança pública, não é só a porta da minha. Se eu quero policiamento na rua da minha casa, ah, professora, se você pede na rua da tua casa, o beneficiário ali vai ser você e os vizinhos? Não. Quantas pessoas não transitam ali pela calçada? E uma infinidade de pessoas. Então, direito difuso são direitos fundamentais, eles recebem esse nome porque ele é indivisível. Não é possível dividir e identificar quem são os beneficiários, ok? Beleza. E direito coletivo, professor? Olha, o direito coletivo, ele também é um direito, um interesse indivisível, que pertence a um grupo de pessoas como um todo. Mas diferente do direito difuso, eu consigo determinar quem são essas pessoas. Então, no direito coletivo, é possível identificar esse grupo e, através da identificação desse grupo, eu identificar quem são essas pessoas, determinar esses beneficiários. Eu chamo de direito coletivo aquele grupo que possui uma relação jurídica entre si. Eles vão possuir um vínculo jurídico que vão determinar essa categoria e determinar esse direito coletivo. Clássico exemplo é o sindicato. O sindicato, ele é
ele trata de direitos coletivos, que é possível determinar quem será o grupo beneficiário. Isso é direito coletivo. Então, tudo que o sindicato, quando ele vai agir em nome da categoria, que ele vai representar numa ação judicial, ele não precisa identificar um por um na ação judicial dos beneficiários ou da defesa, porque está tratando de um direito coletivo. Mas, quando houver a necessidade de se identificar quem serão os beneficiados com aquela ação, é possível fazer isso porque eles detêm pela relação jurídica, ok? Beleza. Agora, e o que são interesses individuais homogêneos? Quais são esses direitos fundamentais? Eles são de naturezas divisíveis, ou seja, são direitos fundamentais individuais. Ou seja, os titulares são pessoas determinadas. Então, eu tenho direitos individuais, os direitos fundamentais individuais, que eles podem ser intitulados como interesses individuais homogêneos, quando esses interesses individuais, cada um eu tenho o meu interesse, o meu direito fundamental, os meus alunos aí, todos eles, né? O Sérgio, o Alessandro, o Gabriel, tá? Todos eles têm aí o seu interesse individual, a sua liberdade, a sua intimidade, todos eles têm. Só que, por algum motivo, né? Por algum fato, os nossos interesses, eles são homogêneos, porque eles têm um vínculo, nós temos um vínculo entre nós e é uma situação de fato. Então, exemplo, professor, deixa eu entender. Os titulares, então, são sujeitos determinados ou determinados, mas que esses sujeitos, eles possuem uma ligação entre si que é uma situação de fato. Olha, não é uma situação jurídica. Situação jurídica é o sindicato, é um contrato. Aqui é uma situação de fato. Ou seja, ocorreu um fato em que faz com que nós tenhamos uma ligação entre nós por esse fato que faz nascer um interesse individual homogêneo. Aqui eu coloquei no exemplo consumidores, que seria, por exemplo, o caso da gente comprar aí uma geladeira de uma fabricação, de uma série de fabricação. Então, todos aqueles que compraram aquelas geladeiras fabricadas daquele lote, daquela série, nós vamos ter um direito individual de requerer alguma indenização pelo dano material que sofremos para adquirir um produto com problema, mas esse interesse nosso é homogêneo porque várias pessoas têm um vínculo com aquele mesmo defeito. Um exemplo mais visível para vocês e até mais fácil é pensar num acidente de ônibus, num acidente aéreo. Ou seja, cada uma das vítimas ou dos parentes das vítimas ali que vieram a óbito vão ter o direito de pedir o ressarcimento daquilo ali, tá? Seja por um dano moral, um dano material, uma indenização. É possível ingressar ações individuais? Sim, é possível. Mas é possível também que essas pessoas, por elas terem um vínculo de fato, ou seja, aquela situação, elas se juntarem porque elas têm uma ligação entre si. E é daí que nascem, amigos, as famosas associações. As associações, elas são constituídas para defender esses interesses individuais homogêneos, e aí esse grupo, essas pessoas, ao invés de agir de forma individual, elas vão agir coletivamente, dada a homogeneidade desse interesse. Isso aí tem muito a ver, como vocês vão ver no estudo, com o mandado de segurança coletivo, por exemplo, o que a gente está estudando aqui. Nós temos o mandado de segurança individual e temos o mandado de segurança coletivo, tudo bem? Então, essa diferença eu já havia tratado na sala de aula, é só para você entender a diferença da classificação que os direitos fundamentais também sofrem quanto às suas nomenclaturas. Eu trouxe aqui, e a gente não vai ter condições agora de abordar, mas eu lembro que eu prometi comentar dois direitos fundamentais que vocês votaram, certo? Isso já vai ser conteúdo do nosso encontro. No nosso encontro presencial, eu vou comentar algum
desses direitos aqui individuais que estão lá no artigo 5º. Eu vou comentar os mais votados. Eu trouxe um rol, todos eles com previsão na Constituição Federal, e sobre a relativização, por exemplo, sobre a relativização dos direitos fundamentais, eu tenho até uma aqui, olha, direito de propriedade. Gente, o direito de propriedade é um direito individual, é um direito fundamental que é relativizado, né? Você tem direito à propriedade, mas se ela não atender à função social, você pode perder a sua propriedade. Você pode, não tem um confisco, mas tem a desapropriação, tá? Então, a gente tem esse direito de reunião, o direito de reunião é um direito fundamental, mas ele também pode ser restringido. Olha o que está acontecendo aí com a pandemia. Se isso não é relativização do direito fundamental, eu não sei o que é. O direito de reunião, o direito à liberdade de ir, vir e ficar também está sendo restringida. O livre exercício de qualquer profissão. Professora, esse não é relativizado. É relativizado, sim. A livre exercício de qualquer profissão. A profissão mesmo que muitos de vocês estão querendo seguir aí, ela é relativizada. Você escolheu o direito. Tudo bem, a escolha foi livre? Foi. Mas quer exercer a advocacia? Quer? Vai fazer o exame da ordem. Isso é uma relativização. Ela não é tão livre assim. Você tem que passar por algumas etapas caso você queira exercer sua profissão. Mais uma relativização, professora, eu quero abrir um comércio, eu sou uma empreendedora. Tudo bem, é livre, você escolheu, quer ser empreendedora, quer ter um comércio, mas existe um número de restrições e de limitações da vigilância sanitária, da fiscalização de obras, né, do código de postura do município, que você vai ter que atender caso você queira exercer esse comércio, essa profissão, tá ok? Aí, amores, no nosso próximo encontro, eu vou fazer um comentário de 2 princípios fundamentais, mas essa vai ficar para o encontro da nossa aula presencial, tá ok? Beijo no coração e até mais!